8h18. Saia do impedimento. Na Band Vale, bate-papo esportivo com Cláudio Nicolini e Antônio Carmo. Oferecimento Mil Clean, sempre inovando. Instituto Homem, descubra a simplicidade em viver bem. Opa, vamos falar de esportes com o eclético Antônio Carmo. Bom dia, Carmo. Opa, tudo bem, Nicolini? Bom dia para você, aos amigos todos que nos acompanham, entre eles mais dois grandes corintianos, o Alexandro, que trabalha lá na Mestra, agência de publicidade, e o sogro dele, o Eustáquio, dois grandes corintianos e que não perdem um bate-papo esportivo toda manhã. Lá nos Estados Unidos tem o doutor Molina, dentista também, PhD, que nos acompanha. José está morando por lá já faz muito tempo, também nos acompanha. É gente que ouve a gente, Alexandre, Eustáquio, grande abraço aí para vocês todos. É isso, o pessoal se aproximando dessa forma da terrinha, meu querido Antônio Carmo. Quem está longe se aproxima aqui pelas ondas da Band Vale FM e pelos canais digitais. Muita gente nos acompanhando em áudio e vídeo no YouTube. Meu bom dia para o Meidson, que é flamenguista, para o Marcelo, para o Reinaldo Nogueira, para o André Bretas lá em Campinas, para o Amarildo, galera toda, todo dia ligado na gente. Antônio Carmo, terça-feira de Copa do Brasil. Mas antes, pois não. Se me permite, uma nota triste, né? Porque faleceu ontem José Ramos da Silva, o Raminho da Malha, de São José dos Campos, de todo o Vale do Paraíba. Você bem o conhecia, era nosso ouvinte também, da nossa Rádio Bandeirantes, da antiga Rádio Clube, de toda a nossa programação. Faleceu ontem à noite, aos 82 anos de idade. Estive agora pela manhã, por volta das 6 horas da manhã, no velório, na Urbana. O enterro será daqui a pouquinho, às 9 da manhã. Conversei lá com alguns familiares. E o Raminho era realmente uma pessoa muito dedicada ao esporte, grande São Paulino, torcedor do São José, faleceu ontem e nos deixa aí, mas deixou o seu legado aí com a família e o seu trabalho na malha, ele que foi o rei da malha na região de todo o Vale do Paraíba. Descanse em paz, o grande amigo Raminho. Opa, e a gente assim perde um ouvinte aqui na terra para ganhar mais um lá no céu, Antônio Carmo. O Raminho que sempre me mandava mensagem pelas redes sociais. Ô Nicolini, tô aqui sempre escutando você e o Carmo, parabéns. Ele que fazia um trabalho com música sertaneja de raiz na internet também, que ele gostava muito, que eu acompanhei por diversas vezes, porque eu também gosto, e era um apaixonado pela malha, pessoa que se aproximou da gente desde os tempos do saudoso Alberto Simões. Estão os dois agora botando a fofoca em dia lá no céu, meu querido Antônio Carmo. Um grande abraço à família do Raminho, um grande expoente do esporte da malha, é um esporte popular, esporte que vem do povo e que tem muita gente que gosta, viu, Antônio Carmo? Tem, mas eu brincava com ele, né, que os velhinhos só que jogavam, mas ele tinha até uma escolinha, estava trabalhando com a criançada, não era bem uma escolinha, mas estava trazendo também a molecadinha para jogar a malha, para desmistificar um pouco isso. Fez um belo trabalho representando São José dos Campos, sem dúvida alguma, e adorava o futebol, São Paulo, São José, a nossa programação. Tem guardado aqui um DVD que ele me deu de Mato Grosso e Matias Raiz, gravou especialmente, me trouxe, já faz tempo, há uns 20 anos já. Vou ouvi-los, vou ver de novo o DVD hoje para homenagear o Raminho. Ele merece, a família, as nossas mais sentidas condolências. Registro feito, terça-feira de Copa do Brasil, Antônio Carmo. Começa mais uma fase da Copa do Brasil, onde todo mundo joga com todo mundo. É a segunda fase e hoje tem o Fortaleza entrando em campo. Fortaleza, hein? Fortaleza que ano passado caiu, Antônio Carmo, no Campeonato Brasileiro da Primeira Divisão. Foi para a Série B e depois de vários anos disputando a série principal, o Fortaleza joga hoje. Hoje joga o Joinville também contra o CSA. Jogo lá na Arena Joinville. Joinville que está por baixo, está numa fase muito ruim. Joinville tinha voltado há cerca de 10 anos para a primeira divisão do Brasileiro e tal, mas voltou por uma fase terrível. A equipe do Joinville vai tentar aí na Copa do Brasil conseguir uma graninha. Tem Boa Vista e Maringá, jogo em Bacaxá, no Rio de Janeiro. Bom jogo. Boa Vista pega esse Maringá que vem sempre embalado, Antônio Carmo, nesta terça-feira. E ainda hoje tem o Figueirense, que é outro que junto com o Joinville, os dois times de Santa Catarina,
estão mais por baixo do que barriga de cobra. O Figueirense pega o Azuriz. São os 4 jogos de hoje, é a Copa do Brasil, que vai até semana que vem, jogos essa semana, semana que vem. Segunda fase, Antônio Carlos, jogo único, hein? Então, você falou do Fortaleza, né, que caiu, está na Série B do Brasileiro, vai tentar reestruturação, perdeu até o Marcelo Paz, lá o seu CEO, que veio para o Corinthians e tal, e vai pegar o Maguari. O Maguari é do Ceará também, né? É um time que jogava aí, participava na loteria esportiva. O Joinville, Nicolini, caiu para a Série B do campeonato. Ele e o Figueirense caíram para a Série B, Série A2, seria, né? Série A2 do campeonato catarinense. Estadual. Praticamente já estão rebaixados, acho que tem mais uma rodada só um milagre, parece que não tem mais jeito. O Joinville teve uma ascensão teórica nos anos 80, o time do Nardella, time que jogou a Série A do Brasileiro há muito tempo, e depois aí recentemente ele subiu rapidamente da Série, não tinha Série D ainda, Série C, Série B, 2017, Série B, Série A 2016, Série A em 2015, é isso, 2013, 14, 2015 ele estava na Série A, subiu e caiu. 2016 Série B, 2017 Série C, 2018 Série D e acabou. E despencou. Joinville teve uma SAF lá que assumiu, só rolo, só SAF. Não é sinal de que está tudo resolvido não, viu, Nicolini? Não é sinônimo de solução, tem uma SAF, não. La garantia soitou. Aí já soitou, não é só sinônimo de sucesso, não. Também tem os antônimos lá de muitos problemas na SAF. O Joinville está vivendo um péssimo momento, mas como a Copa do Brasil agora só não deu vaga para o Urupês de Suzano e para o São Manuelense, porque nós não mandamos o ofício a tempo lá para o presidente da CBF, tem com 96 times jogando, o Joinville conseguiu a vaga. Mas vive um péssimo momento, a torcida fez protesto, aquela coisa toda. E o Maringá, lá do norte do Paraná, o Maringá que já foi do Jorge Castilho, hoje brilhando aí, comandando o São José. Aliás, o pessoal lá já está fazendo uma campanha para levá-lo de volta. Ele ficou uns 3 anos, 4 lá, e o técnico é assim mesmo, Nicolini. Ele não pode, igual o Abel Ferreira está no Palmeiras esse tempo todo aí, eu não sei se é salutar. E ele saiu, não sei porque que não deu certo no Uberlândia, apenas 3 jogos lá no Uberlândia. Chegou o Moisés Egert lá. Chegou o Moisés, bom técnico também, de não sabia que ele tinha ido para lá. No Maringá, mas vamos ver se faz sucesso lá, ele é gaúcho, lá do sul do país. E o Maringá escapou do rebaixamento no campeonato paranaense, teve que jogar contra o Galo Maringá, que é o outro time da cidade, o quadrangular da morte, aquela coisa toda lá, e esse ano não tá bem. Aliás, o campeonato paranaense, final de semana aí, tivemos muitos jogos, né, Nicolini? Por aí afora, e no Paraná, Coritiba e Atlético Paranaense vão decidir o estadual? Não, caíram na semifinal no fim de semana como mandantes em casa para times do interior. O Coritiba no sábado perdeu nos pênaltis para o Operário, atual campeão. O Operário de Ponta Grossa, atual campeão, ele vai de novo disputar o título. E o Atlético Paranaense perdeu domingo para o Londrina, perdeu na Arena da Baixada 1-0, o Tubarão. Então a final será Londrina e quem? Operário de Ponta Grossa, primeiro jogo em Ponta Grossa, segundo lá em Londrina. Coritiba e Atlético ficaram fora. Me lembro uma vez que Maringá, era o antigo Grêmio Maringá, decidiu o título, né, do campeonato com o Londrina. Já teve o Cascavel também, do goleiro Zico, fazendo o final do Campeonato Paranaense e tudo mais. Esse jogo Boa Vista, que está aí disputando, acho que jogou com o Botafogo no fim de semana, disputando uma parte da Taça Rio, aí no Rio de Janeiro, contra o Maringá. Esse jogo é bom, hein? Bom para poder acompanhar hoje. Copa do Brasil tem jogos realmente bem interessantes. É isso, e se a saudosa Gal Costa estivesse entre nós, podia fazer o jogo no final cantando sua festa do interior, lá no Paraná, meu querido Antônio Carmo, né? Do também saudoso Moraes Moreira, que ela gravou maravilhosamente bem, a festa do interior aí, Londrina e Operário, Ponta Grossa e Londrina, 2 baitas cidades. O interior do Paraná tem umas cidades que, caminhonete é mato, viu, Antônio Carmo? E o Operário, já desde o tempo do Rafael Guanais, que agora brilha no Mirassol, acho que o ano passado era ele o técnico do time, não, ele já estava no Mirassol, tinha saído para ir para outro lado, do Atlético Goianiense. Vem fazendo belas campanhas, chegando aí em decisões, está na Série B do Brasileiro, e esse ano vai batalhar a Série B, que vai começar em março aí. Ontem o CBF divulgou a tabela da Série C, da Série B e tudo mais. O Operário vem com força aí para brigar pelo acesso para ir para uma Série A de campeonato nacional.
É isso, meu querido Antônio Carmo. A tabela da Série B, que é só a Série A começou, né? Antigamente começava a Série A uma semana, na outra já semana a Série B. Dessa vez mudou, vai começar no final de semana do 21, 22 de março. A Série B do campeonato, tá? Daqui aí praticamente um mês. Botafogo de Ribeirão Preto e Fortaleza, Novo Horizontino e Londrina. Olha que jogão, hein? Já na primeira rodada. Atlético e Ponte Preta. Aliás, a Ponte Preta apresentou ontem um novo técnico, o menino que estava no Volta Redonda. Assumiu lá a Ponte Preta numa crise desgraçada para jogar a Série B e a Série A2 do ano que vem. Operário e Atlético Goianiense, Ceará e São Bernardo, Goiás e América, Avaí e Juventude, Náutico e Criciúma, Cuiabá e Sport Recife, Vila Nova e CRB. É a primeira rodada da Série B, 21 de março, Antônio Carmo, daqui um mês. O técnico, Nicolini, é o Rodrigo Santana, aquele que surgiu no Atlético Mineiro, que foi para Ponte Preta agora, é um Zé Rodadinho. Surgiu no Atlético Mineiro, teve chances lá no Atlético Mineiro e vem para substituir o Marcelo, que foi do Santos, que estava lá, foi bem, né? Campeão da Série C, Marcelo Fernandes, campeão da Série C do ano passado, e a Ponte que não ganha um jogo, não sabe-se há quanto tempo, né? Passou o Campeonato Paulista, aí, se bem que foram apenas 8 jogos, com um empate e 7 derrotas. Então chega o Rodrigo Santana. Não sei se ele vai trazer um caminhão de dinheiro, né? Porque o problema da Ponte não é técnico, não é jogador, é falta de dinheiro para pagar todo mundo lá. Agora você falou, o primeiro jogo que você citou aí, Nicolini, Novo Horizontino e Londrina, é isso? Abrindo a Série B, você passou a rodada. Primeira rodada. Quem sabe pode ser o jogo do campeão paulista com o campeão paranaense. O Londrina está na final do Campeonato Paranaense. E o Novo Horizontino pega o Corinthians, bate no Corinthians, vai para a final com o Palmeiras e São Paulo, bate e é campeão também. Por que não? Pensou? Tá aí. Só mãe de Ná que pode dizer se vai ou não, mas que pode. Antônio, pode acontecer, pode. Eu acredito que o Novo Horizontino tem uma parada duríssima, né? Que vai pegar o Corinthians, né? Mesmo jogando lá no Jorjão, parada dura, e do outro lado tem Palmeiras e São Paulo. Se ele passar do Corinthians, ele ainda pega o vencedor de Palmeiras e São Paulo, ou seja, para ser campeão paulista, ele tem que bater dois grandes, um deles num jogo só, o Corinthians, e o outro em 2 jogos, o que deixa a situação ainda mais complicada. Aliás, a Federação Paulista fez aquilo que até os pombos que circulam aqui Taubaté sabiam, né? Vai jogar o Novo Horizontino e o Corinthians no sábado à noite, Palmeiras e São Paulo no domingo à noite. Quem manda é a televisão, Antônio Carmo? Eu podia mandar com um pouco mais de benevolência, né? Esse negócio de colocar jogo 8h30 da noite. Nicolino, o Novo Horizontino, se for campeão paulista, não tem para ninguém. Ele bateu o Santos nas quartas de final. Aí ele bateria o Corinthians na semifinal. E o Palmeiras ou o São Paulo na final. Daí ele fala, sai vocês, eu sou o novo dono do futebol paulista. Acabou. Aí pode fechar as portas e falar, a gente volta daqui 10 anos. Vamos desfrutar esse momento extraordinário. Para ser campeão é isso. O Santos ele já eliminou. Aí tem que eliminar o Corinthians, que joga sábado. E depois o Palmeiras e o São Paulo que farão a outra. Semifinal. Os jogos são 8h30 da noite, né, Nicolino? 8h30 da noite lá em Novo Horizonte, que já era a hora, termina a missa, o pessoal já estava indo para a praça, lá para a pizzaria e tal, não sei o quê. Já está tocando o repente do cornetão, que lá tem corneta na praça, em Novo Horizonte, ele vai estar tocando. Skip embalos do sábado à noite. A galera fala, não, agora não, eu vou primeiro no campo. No campo tem jogo do Grêmio, como o pessoal chama lá. É o jogo do Grêmio, no Horizontino. Né? E vai pro jogo 8h30 da noite. E Palmeiras e São Paulo, domingo, em Barueri, lugar ruim para chegar, o estádio ali. A torcida do Palmeiras odeia ter que ir para lá, e a torcida única, né? Para esse jogo aí, Palmeiras e São Paulo, no sábado, no domingo, 8h30 da noite. Podia ser 7 da noite, né? 8h30 da noite, só para concorrer com programação da TV adversária e tal, e aí o futebol chama a atenção, claro, vai dar uma enorme audiência com Palmeiras e São Paulo, como foi Corinthians e Portuguesa no último domingo, jogo mata-mata ainda, ou é só mata, né, uma partida só, mas o horário, desgraçadamente, convenhamos, não é o horário ideal, né? Também tem que jogar e vão, e o torcedor vai, né? Você não precisa de 8 milhões de pessoas, de torcedores de Palmeiras e São Paulo para colocar no estádio. Bastam 25 mil palmeirenses e o estádio vai estar lotado, e acho que cabe isso aí lá. Então,
mas não é um horário agradável, né? Até para você assistir, aquela coisa toda, não é legal. Eu também estou contigo nessa. Agora, só uma coisa, tanto no jogo da Portuguesa contra o Corinthians, quanto no Novo Horizontino e Santos, foram um jogo com duas torcidas. E o campo do Novo Horizontino, nós já estivemos lá, ele continuou do mesmo jeito. Sim. O pessoal botou aquela velha gaiolinha de alambrado, Antônio Carmo, que tem 1 metro de distância, separando as duas torcidas, e deixa o pau comer. Entendeu? Que, aliás, eu acho que poderia ser feito, por exemplo, no Martins Pereira, porque a ala de visitantes é muito grande. Eles põem 1.000 ingressos para o visitante, só que a ala cabe 2.500. Aí você perde 1.500 ingressos. Pô, aperta o povo lá e faz uma gaiolinha e vende mais 1.000 ingressos para a torcida local. No Joaquinzão, então seria a mesma coisa. Ano passado, o Joaquinzão teve 10 mil torcedores, Taubaté e São José, podia ter 12, e já teve 20. Né? Porque assim, você aperta o povo, né? Mas a gaiolinha é que a polícia tem que trabalhar, né, Antônio Carlos? Aí tem que arrumar. O Coronel Alves aqui tem que falar para o pessoal, vamos fazer assim, tá acabado. Vamos botar a rapaziada aqui, vamos botar o pessoal para trabalhar. Dois detalhes nisso que você falou aí, do Joaquinzão com 23 mil. O maior público registrado lá no Joaquinzão, Taubaté e São José é de 78. Dava-se como 20 mil pessoas. E o Moacir dos Santos, nosso histórico companheiro, ativo fixo do Taubaté, historiador, ele teve na Federação Paulista, pegou lá uns documentos antigos, lá teve que pegar luva, né, para subir tudo, impressão digital. Sim. E esse jogo, Nicolini, oficialmente teve 23 pergaminho, lá nos alfarrábios da Federação. Ele viu lá que o público foi de 23 mil pessoas para esse Taubaté e São José de 78. Espetacular. E no Martins Pereira, que você falou que a área realmente, o Martins Pereira está maravilhoso, né? Em termos de acomodação para a torcida, só precisa trocar aquelas cadeiras que são da inauguração do estádio de 1970, aquelas cadeiras de ferro, que era no tempo que o brasileiro era mais magro, então, né, o brasileiro, o torcedor tinha a lateral, assim, a busanfa era desse tamanho. Hoje, nosso amigo Vieira Júnior tem que pegar 3 cadeiras para poder sentar lá, né? Então, aí não cabe. Aí o cara arranca aquela estruturinha de braço aqui para poder ter mais espaço. Então tá na hora de tirar aquelas cadeiras, colocar as cadeirinhas de plástico, essas normais, sem braço, assento, assim, tal, que dá pro... Só o assento, tal. Mas você adiantou aí porque o São José está trabalhando para reduzir realmente aquele espaço da torcida adversária, que nessa mudança antigamente ficava do outro lado. Com essa mudança do Martins Pereira em 2014, os vestiários foram lá para o outro lado, e a torcida adversária então entra por um portão especial perto dos vestiários, e tem um espaço ali, acho que são 1.800 lugares, né, para a torcida, se não me engano. Ela nunca vai ter isso, a não ser que venha um jogo aí contra o Corinthians, contra o Palmeiras, São Paulo e tal, aí vai ter isso aí. Não, e aí você tem que liberar 5 mil. Mais lá. Não, aí você tem que liberar 5 mil lugares numa torcida dessa. Aí você tem que fazer que nem em Novo Horizonte. Se quiser dividir, mas se não quiser, você dá, a obrigação são 10%. Né? Você não precisa dar mais do que isso de espaço para o adversário. Mas aí, quem veio mais? Torcida do Taubaté, que veio com 500, 600 torcedores o ano passado. E sobrou espaço tranquilo. Então, o São José está trabalhando nesse sentido, para fazer uma obra ali que vai reduzir esse espaço, e a torcida adversária ficará com um espaço menor e o outro espaço ficará à disposição da torcida do São José. E o outro caso é isso mesmo, uma gaiolinha ali, policiais ali tomando conta, e se um torcedor quiser entrar do outro lado para encher o saco da outra torcida, dá uma borrachada nele para ele voltar lá de novo para o lugar dele e fica quieto lá, tá certo? Porque no estádio é para torcer, não é para brigar. Muito bom. E olha, estavam bonitos os dois estádios, é gostoso você ver estádio com 2 torcidas, uma hora um sobe, aí o outro quer gritar mais alto, uma hora um time aperta, o outro segura e a torcida vai junto, é muito bacana, realmente. Vamos ter Palmeiras e São Paulo com torcida única, os clássicos em São Paulo já há mais de uma década são com torcida única, meu querido Antônio Carmo. Ó, o que não tem torcida única hoje é na Champions, tá? Já decide os 4 primeiros que passam para as quartas de final. Bom, o Newcastle vai amistosamente jogar no seu St. James Park, lá na Inglaterra, contra o Karabab, que já apanhou de 6-1 em casa, deve tomar uns 4 ou 5 hoje. Jogão em Madrid, no velho estádio metropolitano do Atlético, ele pega o Clube Bruges, que deu um calor no Atlético de Madrid, 3-3 no jogo de ida. Quem tem que suar sangue hoje é a Internacional de Milão, que apanhou do glorioso Bodo Glimt, o segundo time de Antônio Carmo, depois do Europeu de Suzano, o Bodo Glimt que ganhou da Internacional por 3-1,
e tá com o pé na classificação, mas a Inter tem camisa, jogo no velho Giuseppe Meazza, em Milão, meu querido Antônio Carlos. Vamos ver se esse Bodo Glimt segura. E o Leverkusen, que já ganhou do Olympiacos fora por 2-0, pode até perder por um gol na sua Leverkusen Arena, eu acho que passa, viu? Também passa, O Bodo Glimt, da cidade de Bodo, ao norte da Noruega, com 10 mil habitantes por aí, pescadores que fazem o trabalho lá, um trabalho sensacional. Só bacalhau? E com cabeça? Acho que ainda vem com cabeça, né? Quando chega pra cá, escapa. Você já viu cabeça de bacalhau, cabeça né? De bacalhau? Ninguém viu, né? Ninguém viu. Roberto Carlos de Bermuda, né? Diz o cantor. Então. As brincadeiras são grandes. E agora eu acho que o Bodo Glimt chegou no limite. Você fala bobagem, a gente fica... O Bodo Glimt chegou no limite. Ó, ele já ganhou do Manchester City, ele já ganhou do Atlético de Madrid, lá em Madrid, na outra fase, para poder se classificar, e agora ganhou da Inter de Milão. Já está feito o trabalho do Bodo Glimt. Champions 2025-2026 já pode ser estampado no vestiário, no estádio do Bodo lá, como, né, um ano espetacular. Pode tomar 4-0 da Inter, hoje não tem problema. A Inter que lidera o campeonato italiano, vai em busca do título. O ano passado perdeu cabeça a cabeça ali com o Napoli na última rodada, em saldo de gols e tal, e esse ano está na briga para ganhar o título novamente. E o Bodo Glimt faz uma campanha dessas para entrar para a história. Vamos ver o que acontece hoje lá. Se a Inter atropela, acho eu que a Inter não vai deixar escapar não, viu, Nicolino? É muita tradição, muita camisa, muito peso, torcida no Giuseppe Meazza, né? Eu acho que a Inter, o Bodo Glimt, a Inter vai falar, dá licença, vocês já brincaram bastante aí na UEFA, aproveitaram, então deixa os gigantes seguirem adiante. Vamos ver. Mas o Bodo Glimt não tem, né, problema nenhum. Se perder, faz parte aí do espetáculo e ele estará inserido nesse contexto aí. É isso, vamos acompanhar, meu querido Antônio Carlos, sem dúvida alguma, um jogo que chama demais a atenção na Champions League nesta terça-feira. Amanhã, os outros 4 jogos, a gente fala mais da Champions também. Acho que é isso, né, Antônio Carlos? Por hoje tá bom, né? Tá bom, e tem a Libertadores, né, que também já está rolando aí com os jogos de volta da segunda fase. Hoje já tem, por exemplo, o Huachipato do Chile contra o Carabobo da Venezuela, que ganhou o jogo de ida por 1-0. Não tem brasileiro hoje, né? Não tem, os brasileiros jogam amanhã, o Botafogo e o Bahia, os dois que perderam por 1-0. Então, uma surpresa aí, Nicolás, é o 2 de maio do Paraguai, que vai jogar contra o Sporting Cristal lá no Peru. Ele já passou a primeira fase, empatou o jogo de ida em casa com o Sporting Cristal 2-2. Esse 2 de maio, ele é mais brasileiro do que Paraguai. Ali em Pedro Juan Cabadeiro, ali na divisa, na fronteira, então os caras ali, qualquer coisa, pega jogador no Brasil e tal, debutando na Libertadores. E hoje pode fazer história aí, passando para a terceira fase preliminar da competição. Gente, o 2 de maio dos homens é quase o Tanabi daqui, né, Antônio Carlos? Só para o povo ter uma ideia, né? É um time pequeno do interior do Paraguai, né? Muito, muito, muito pequeno, porque lá os grandes são o Libertad, o Olímpia e o... Não é Colo-Colo, como é que chama o outro lá? Tem o Cerro Porteño. E aí vem os demais lá e tal, e no Paraguai, futebol paraguaio não tem como, né? Viveu o seu ápice com o time do Paulo César Carpegiani na Copa do Mundo de 98 na França, né? Com Chilavert, Arce, Rivarola, Gamarra, aquele time que tinha uma defesa fantástica, que não fazia mal para ninguém, mas a defesa até que perdeu na morte súbita para a França, lá o gol do Laurent Blanc, já naquele tempo tinha morte súbita, fazia gol, acabava, né? Não tinha prorrogação, não seguia até os 30 minutos. Foi o grande momento da seleção paraguaia, sem dúvida alguma. Já ganhou uma Copa América aqui, outra ali, mas revela bons jogadores. Esse Gomes, que está no Palmeiras, é um ótimo zagueiro. Romerito, de grande passagem pelo Fluminense, alguns outros jogadores aí. É isso, Pedro Juan Cabaleiro, que é colado que nem Jacareí e São José, com Ponta Porã, né? Aqui no Brasil, ali no Pantanal, na entrada do Pantanal, ali em Ponta Porã, é coladinho, né? É que nem Jacareí e São José, só que é divisa de países, Antônio Carmo. O estádio lá foi construído para a Copa América de 99, um estádio aí para 25 mil pessoas, estádio do Rio Pirapiti,
onde ele empatou por 2-2, vai jogar agora contra o Sporting Cristal. Vamos ficar de olho nesse 2 de maio, mas amanhã a gente fala dos brasileiros que entram em campo. Botafogo e Bahia representam a terrinha. Excelente terça-feira, Antônio Carlos. Até amanhã, se Deus quiser. E amanhã tem Campeonato Brasileiro também. Vamos acompanhar tudo aí. Grande abraço, Cláudio Nicolini, a você, aos amigos todos que nos honram sempre com a audiência aqui no Bate-Papo Esportivo. Ótima terça, gente. Até mais. Agora 8h43, vamos saber como estão as rodovias e também as estradas que cortam aqui o Vale do Paraíba. Dino, conta pra gente como é que tá tudo por aí.